Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja nesta manhã. Façamos mais uma oração, pedindo ao nosso Deus, nosso amado Pai, que ilumine os nossos pensamentos, as nossas mentes, que compreendamos e através da compreensão possamos praticar a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, carecemos da Tua misericórdia nesta manhã para nós, ao lermos a Tua palavra, extrairmos dela, Senhor, a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo, Senhor, gere vida em nossos corações e, através da Tua palavra, vivamos de forma justa, santa e piedosa nesta terra, para a honra e glória do Teu nome. Fale conosco nesta manhã, no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Capítulo 9 do Evangelho de João. Hoje nós vamos, com a permissão do Senhor, estudar o capítulo 9 do Evangelho, ele todo. E o capítulo 9 trata do assunto sobre o sexto sinal. É o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Nós estamos aqui no capítulo 9, chegamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o apóstolo João, e aqui há o registro então do sexto sinal realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, dos 7 que foram relatados pelo apóstolo João aqui no Evangelho de João. Hoje nós vamos ver o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Lembrando que os milagres aqui no Evangelho de João, a igreja já sabe que nós explicamos isso, os milagres são chamados de sinais aqui no Evangelho, segundo o apóstolo João, porque um sinal aponta para algo além dele. Os sinais foram registrados pelo apóstolo João, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, para o Deus encarnado entre os homens, para o Todo-Poderoso presente na terra, que era capaz de não somente realizar portentos, milagres, ações miraculosas, muito mais do que isso, também sendo um milagre, ele é poderoso para transformar e dar vida àquele que está morto em seus delitos e pecados. É isso que o sinal aponta, é para Jesus Cristo, o Salvador, Senhor Todo-Poderoso, que esteve presente entre os homens. E também, nós, ao lermos e aprendermos sobre os sinais, nós cremos pela fé que o nosso Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso para transformar uma vida. E como nós vamos ver hoje, é poderoso para curar a cegueira espiritual de quem Ele quiser. Vamos então, como se deu a cura? Jesus ele está caminhando pela cidade de Jerusalém, juntamente com seus discípulos, e ele se depara com um homem mendigo que havia nascido cego, ele padecia de cegueira. Veja o versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E aqui no versículo 1, já de início, nós aprendemos uma lição muito valiosa. A graça soberana de Deus toma a iniciativa. A vontade soberana de Deus vê e graciosamente age. O cego não pôde ver nada. O cego não sabia nada sobre a passagem de Jesus ali naquele momento, mas Jesus o vê. Jesus toma a iniciativa e vai ao encontro daquele cego. Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. O cego é o retrato de qualquer pessoa, indiscriminadamente, que está espiritualmente cega pelo pecado. Ela não pode ver, ela não pode curar-se a si mesma. Essa pessoa não pode ver Jesus. Todos os seres humanos, de forma geral, não têm capacidade alguma de buscar o Salvador, de curar a si mesmo, de limpar a sua cegueira, de se salvar a si mesmo, a não ser que a graça soberana de Deus alcance uma alma perdida, a não ser que o Senhor, por graça e amor, vá ao encontro do pecador e salva, e cura, e limpa a cegueira dessa pessoa. Ninguém tem chance nenhuma de ser salvo.
Nós vemos aqui a graça soberana tomando a iniciativa. Nós cremos no monergismo. Nós cremos que a salvação ela é unilateral, ela é a ação de uma só parte. De quem? De Deus, para com o pecador perdido. Nós não cremos no sinergismo, ou seja, na ação bilateral, a ação de Deus e o aceite do homem. Não, nós cremos no monergismo, a ação de um só, Deus, para a salvação de quem Ele quer. Por isso Jesus viu e vai ao encontro daquele cego de nascença. E quando os discípulos olham para aquele homem, eles formulam uma pergunta para Jesus. Espera um pouquinho, Senhor. Tem um cego ali. Só um pouquinho, Senhor, posso fazer uma pergunta? Nós podemos fazer uma pergunta para o mestre? Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Em outras palavras, mestre, este homem pecou no ventre da mãe? Antes de nascer? E aqui existe o relato da crença da grande parte dos judeus daquela época que era possível o pecado pré-natal, a prática de pecado no ventre da mãe. Os judeus, em sua grande maioria, acreditavam nisso, que era possível um bebê dentro do ventre da mãe pecar. Tanto é que eles falam: este pecou para nascer cego? Ou os seus pais pecaram e este homem agora está sofrendo as consequências do pecado dos pais, nascendo com essa deficiência visual? Essa foi a pergunta. Os discípulos eles formularam essa pergunta para Jesus, partindo da crença de que toda doença é resultado de um pecado específico. Uma pessoa está doente, uma pessoa nasceu doente ou é acometida de uma doença, pecou. Tem pecado aí, ou ela ou seus pais. Essa era a crença geral dos judeus naquela época. Essa era a crença geral no Antigo Oriente daquela época. Hoje também há muita gente que acredita neste entendimento equivocado, que Jesus vai corrigir aqui. Hoje fala-se muito em maldição hereditária. Ou mais recente, existe o conceito de constelação familiar. Não sei se a igreja já ouviu, alguém já ouviu sobre isso. Maldição hereditária ou constelação familiar, é um conceito mais recente. E eu trouxe para os irmãos, para a igreja, para os ouvintes, o conceito de constelação familiar. É um método psicoterapêutico que estuda os padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações e tenta provar que muitos dos problemas, doenças e sentimentos ruins de um indivíduo podem estar ligados a outros familiares que passaram por essas mesmas adversidades, inclusive em gerações bem remotas. Em outras palavras, constelação familiar é: meu tataravô era bebum, meu bisavô passou a ser bebum, o meu avô passou a ser bebum, o meu pai é um bebum, eu sou um bebum. Constelação familiar é semelhante à maldição hereditária. Ou seja, tanto na crença da maldição hereditária quanto na constelação familiar, a pessoa está sofrendo hoje por causa de coisas ruins, maldades, entenda, pecados que os pais cometeram, que os avós cometeram, que os bisavós cometeram, que os tataravós cometeram, e a pessoa então ela herda esta maldição, ela herda o castigo das maldades praticadas pelos pais ou pelos antepassados. Mas Jesus corrige esse entendimento. E nós, como igreja, com uma visão reformada, e visão reformada, entenda, bíblica, a Bíblia nos ensina que não existe maldição hereditária, ou seja, eu vou ser culpado ou eu vou sofrer por pecados específicos cometidos pelos meus ascendentes. Não, isso não acontece, a não ser nós todos, ou a raça humana inteira, ela sim sofre pelo pecado cometido por Adão e Eva. Se você quiser ainda se estribar em maldição hereditária, você pode sim entender que maldição hereditária é aquilo que os nossos primeiros pais cometeram, mas a culpa dos meus pecados é minha. Se eu cometo pecado, a minha alma vai ser punida por causa disso. Derivado, lógico, dos nossos primeiros pais. Mas Jesus, o segundo e último Adão,
veio acabar com esta maldição herdada por Adão e Eva, que nós herdamos. Ao crermos nele, aquilo que ele fez na cruz, esta maldição que pela semente de Adão e Eva sobreveio a toda a raça humana, ao crermos em Jesus Cristo, tudo isso é desfeito absolutamente. O segundo Adão. E nisso sim, existe nós somos malditos por conta do que Adão e Eva fez por causa do pecado, mas nós cometemos pecados, os nossos pecados devem ser punidos pelo Senhor, mas foram punidos por Jesus Cristo na cruz. E se nós cremos nos méritos de Cristo, pelo que Ele fez, o castigo que Ele sofreu em nosso lugar, nós estamos limpos, perdoados, e não há mais maldição alguma contra nós. Louvado seja Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Deus explicou para a nação de Israel, que já tinha esse conceito errado. Deus explicou através do profeta Ezequiel, capítulo 18. Olha lá, capítulo 18 de Ezequiel. No versículo 1 até o versículo 4 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então Ezequiel ouviu a palavra do Senhor e escreveu: que tendes vós? Deus dizendo: vós que acerca da terra de Israel, ou seja, acerca do povo, acerca de vocês, povo de Israel, proferir este provérbio. Existia um provérbio popular, existia uma crença, um dito popular que correu na nação de Israel por muitas gerações. Olha só, o provérbio era esse, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Esse provérbio corre na nação de Israel. Deus está dizendo: por que vocês estão dizendo esse provérbio? Se os pais comem uva verde, eu não sei, eu nunca comi uva verde e minha boca ficou embotada, mas a igreja vai se identificar quando você come banana verde. Sua boca já ficou embotada? Então, se eu comer uma banana verde, as minhas filhas, os dentes das minhas filhas, ou a boca da minha filha vai ficar embotada? Deus está dizendo isso para o povo. Olha o versículo 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Parem de falar isso não é verdade, cessem de falar isso. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu não sofro castigo pelos pecados dos meus avós, bisavós, tataravós. Não existe maldição hereditária nesse sentido. Eu não vou ser punido por causa dos pecados de terceiros, a não ser pelos meus pecados, que já são muitos, e que me levariam para o inferno se não fosse a graça de Deus. Versículo 20 do mesmo capítulo 18, Deus continua: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ponto final. Ficou bem claro? Esse trecho nos ajuda a explicar que não existe maldição hereditária, muito menos constelação familiar. Infelizmente, esta crença de que toda coisa ruim hoje ou especificamente uma doença, como é o caso aqui, é resultado de uma maldição hereditária ou de pecados cometidos por ascendentes, ela é muito comum no meio evangélico hoje. Existem campanhas para quebrar maldições hereditárias. As pessoas que acreditam equivocadamente nisso, elas se esquecem que, ou não conhecem, que se alguém nascer ou ficar doente hoje, ou padecer sofrimentos intensos hoje, é por vontade de Deus, e não necessariamente isso é resultado de uma punição específica. Não! Se uma pessoa nasce doente, ou se ela é acometida de doença durante a sua vida, não necessariamente isso é resultado de castigo por conta de cometimento de pecado. Se você está sofrendo hoje, não necessariamente isso é porque você cometeu pecado, ou se outra pessoa está sofrendo arduamente algo que a pessoa está padecendo, não necessariamente isso é consequência da prática de pecado. Veja a vida de Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus. Quem falou isso de Jó? O próprio Deus. E os 3 amigos de Jó, amigos entre aspas, falaram: você pecou. Alguma coisa você fez para você estar sofrendo o que você está sofrendo. Mas Deus mostra: não, a vida de Jó é minha. Falou para Satanás, inclusive: a vida dele é minha, eu faço dele o que eu quiser, e eu vou fazer ele sofrer, ele padecer, mas não porque ele cometeu pecados, mas porque Deus, em sua providência, assim o quis.
para fazer com que Jó aprendesse mais sobre Deus, tivesse mais intimidade com Deus, tivesse uma entrega maior a Deus, uma dependência de Deus, um amor a Deus. Tanto é que no capítulo 42 ele fala: eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor, em decorrência do quê? Do sofrimento que ele padeceu. O sofrimento que você e eu sofremos hoje, desculpa a redundância, muitas vezes é para Deus apurar o nosso caráter, é para fazer com que nós sejamos lapidados e semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, também existe sim castigo por conta de cometimento de pecado. Isso sim, mas eu não posso dizer, e nós não podemos acreditar que sempre sofrimentos, doenças são consequências ou castigos de pecados cometidos. Não podemos pensar assim. Nós temos que tomar muito cuidado com estas conexões únicas entre sofrimento como sendo um castigo em consequência de prática de pecado. Não é sempre assim. Aqui os discípulos eles apresentam a Jesus, conforme o pastor Dr. Augusto Nicodemos ensina, eles apresentam a Jesus um falso dilema: Senhor, é isso ou isso? Por que é um falso dilema? A resposta de Jesus nos mostra uma terceira via: nem isso, nem aquilo. Versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus, em sua soberania e dentro da sua providência, e muitas vezes não tão esclarecida para nós, Ele permite o sofrimento e o mal no mundo para a sua própria glória. Ele permite que nós soframos muitas vezes, mas não por punição, mas porque Ele nos ama, mas porque Ele quer trabalhar o caráter de Cristo em nossos corações, para nós dependermos dEle e falar: Senhor, obrigado por essa hora difícil, obrigado por esse sofrimento, Senhor, que eu estou passando. Nesse sofrimento, nessa hora difícil, encharcado em lágrimas, eu quero ainda aprender a adorar ao Senhor. Me ensina, Pai, nesse momento tão difícil que eu estou passando. Providência de Deus. E especificamente na ocorrência deste sinal, os irmãos vão ver que o propósito soberano de Deus, ao permitir que aquele homem nascesse cego e continuasse cego até aquele momento, era pontualmente para revelar que Jesus é a luz do mundo. Versículo 4. É necessário que façamos, Jesus continua a resposta. Façamos aqui, ele faz referência à Trindade. Fazer, aqui no plural, é a ação da Trindade. Façamos. O Cristo ali dizendo, o Filho dizendo sobre o Pai e sobre o Espírito Santo: façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia, Jesus usa essa metáfora, mostrando enquanto é dia, enquanto eu estou encarnado entre os homens. É naquele momento que Jesus estava se referindo. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, vai acontecer um momento. Jesus estava, por metáfora, mostrando para os discípulos, esclarecendo para os discípulos, revelando para os discípulos que vai chegar um momento em que ele iria morrer. E o trabalho, principalmente dele ali, como o Deus encarnado na terra, iria cessar. Tanto que quando ele estava na cruz, o que ele disse? Está consumado, foi pago, foi cabalmente realizada a obra de Deus através da morte de Cristo na cruz. Então ele mostra isso para os seus discípulos: vai chegar um momento em que o trabalho vai cessar. Versículo 5: enquanto eu estou no mundo, então, Deus encarnado, sou a luz do mundo. A razão daquele homem ter nascido cego foi manifestar que Jesus é a luz do mundo. O homem nasceu cego com um propósito. Deus já havia escrito a história daquele cego, que com 30, 40 anos mais ou menos, Jesus, o Salvador, o Deus encarnado, chegaria, iria até ele, curaria aquele homem, realizaria este sinal para que muitos crescem em Jesus e aquele homem fosse lembrado, história fora, que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, curou aquele homem a cegueira, e muito mais do que isso, curou a cegueira espiritual dele. E hoje nós estamos lendo a história desse homem. Pessoas creriam que Jesus tem todo o poder de curar não apenas a cegueira física de um ser humano, mas curar a cegueira espiritual de todo aquele que crê em Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Esse foi o propósito para o qual aquele homem nasceu cego.
Nós precisamos, irmãos, igreja, quando nós cremos plenamente na soberania de Deus, nós entramos no descanso, sabendo que Deus cuida de todos os detalhes das nossas vidas, das vidas dos nossos familiares, das vidas das pessoas, do universo no modo geral. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Não foi um acidente de percurso o homem nascer cego. Deus cochilou e esse homem nasceu cego. Uma doença, quando vem, muitas vezes, nossos filhos padecem de uma doença, ou alguém padece de uma doença, quem sabe, incurável. O Senhor me esqueceu de mim, é Satanás que está mandando essa doença. Não! Deus manda na sua vida. Deus manda na minha vida. Pela providência dele, Ele age dessa forma. Como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. E como que então Jesus executa o milagre? Versículo 6. Dito isso, então ele explicou para os discípulos, respondeu ao questionamento dos discípulos. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra. Ah, Senhor, dessa forma? O Senhor poderia ter só dito, seja curado. Muitas vezes nós colocamos formas, no agir de Deus, mas Deus é criativo. O nosso Deus é absolutamente criativo. E ele cuspiu no chão, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Mas por que o Senhor Jesus usou este método? Cuspir no chão, fazer barro, aplicar o lodo nos olhos daquele homem. Por quê? Igreja, todos os comentaristas que eu li, sobretudo MacArthur, ele diz que não dá para ter a mínima ideia por que Jesus usou esta maneira. Respondido? Está muito bem respondido. Ele é soberano. Ah, mas Senhor, que nojo, né? Como é que é? Ele quis fazer isso. O nosso Senhor fez isso. Não tem explicação. Alguns cogitam algumas coisas, porque a saliva é terapêutica e tal, mas assim, pelo que eu estudei com relação ao trecho, não há argumento sólido para explicar fisiologicamente ou cientificamente por que ele fez isso, a não ser porque ele quis. Versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Irmãos, esse nome é significativo. Siloé em hebraico significa enviado. Jesus, ele fala para aquele homem: vai se lavar no tanque que se chama o enviado. Alguma coisa Jesus quis dizer para aquele homem, para as pessoas que estavam ali presentes. O quê? Que ele era o enviado que cura, o enviado que salva, o enviado da parte de Deus que dá esperança aos homens. Siloé, vai se lavar lá no tanque chamado enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. A obediência do homem é um processo, mas eu quero dizer para você que é um processo pós-salvação, tá? Porque muitos usam esse texto dizendo: Jesus aplicou nos olhos do homem, ok, a salvação foi parcial, sinergista, de um lado. Agora o homem foi, obedeceu e se lavou. A salvação está na mão do homem também. Não, quando Jesus chegou para aquele homem, antes de aplicar a saliva nos olhos daquele homem, ele já era salvo. Para o homem obedecer, falar: eu creio na palavra desse homem que passou saliva nos meus olhos e barro nos meus olhos, para ele ir até o tanque de Siloé e obedecer, só pela graça, só pelo Espírito. A fé já estava atuando no coração daquele homem. Ninguém obedece a Jesus a não ser que tenha o Espírito Santo para obedecer a Deus. Ele já era salvo. Não foi a completude da salvação quando ele obedeceu, não, ele já foi salvo. Ali é consequência da fé inicial. Sabe quando você crê? Você crê, eu creio em Jesus Cristo. Aí Jesus manda você deixar os pecados, você se arrepender. Sabe o que é isso? É pós-salvação. É o Espírito Santo, pela fé que já está atuando dentro de você. Você se arrepende dos seus pecados e confessa: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Tudo é pela graça, tudo é por Deus, nada é da nossa parte, irmãos, nada. O Espírito Santo age unilateralmente, dando vida a quem está morto, gerando fé nos corações para que a pessoa responda. Aí a pessoa diz: eu aceito Jesus. Ok, pode usar até esse termo, eu aceito Jesus, mas você só aceita depois que Deus te aceitou, depois que Deus colocou o Espírito Santo no seu coração para você falar: eu creio. E o homem foi e obedeceu. Agora veja qual foi a reação dos vizinhos e daqueles que conheciam aquele homem cego, agora não mais cego, né? E é uma comprovação da realização do milagre. Isso foi visto por muitas pessoas. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Tem um babado, hein?
Tem um babado forte, hein? Os vizinhos, né? Vizinho cochicha, né? Futrica, para não falar outra coisa. Ó, ele está vendo. Ah, para. É ele mesmo? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas não, mas se parece com ele. Não, não é o fulano, parece com ele. Mas ele era cego, agora ele está vendo. Não, não é ele. Não, é ele. É ele. Não, não é possível. Porém dizia, ele mesmo porém dizia no final do 9, ei, sou eu. Ah, para. Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? 11, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quando o ex-cego agora diz, o homem chamado Jesus, é uma prova da natureza humana do nosso Redentor. Jesus era identificável. Muitas crenças advindas lá dos primeiros séculos, e hoje existe isso, acreditam que Jesus era uma aparição fantasmagórica, alguma fumaça, alguém que não tinha corpo, não era palpável. Isso vem do gnosticismo. Mas aqui, sabe o que ele fala? O homem chamado Jesus. Qual que é a prova? É a prova de que Jesus era identificável como homem. Ele realmente veio aqui, Deus veio aqui como homem. É uma prova bíblica da humanidade do nosso Redentor. O homem chamado Jesus fez isso. 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, eu não sei. Sumiu na multidão, eu não sei. Agora que eu estou vendo, deixa eu procurar, não sei. Aquelas pessoas que viram o homem agora totalmente curado da sua cegueira, eles comprovaram então o ocorrido, foram convencidos de que realmente o homem foi curado, era cego, agora não é mais. Eles concluíram, sabe o que? Não é possível, isso que aconteceu é algo miraculoso. Vamos procurar, sabe quem? Vamos perguntar para o nosso pastor, vamos perguntar para os nossos pastores, vamos aos líderes. Isso muitas vezes acontece, às vezes na membresia, às vezes algumas coisas meio duvidosas, principalmente com relação a indagações assim, sobrenaturais, né? Falar, isso aqui eu não consigo explicar, mas vamos perguntar para o nosso pastor. Vamos ver se ele tem uma resposta bíblica para nós. E foi o que aconteceu. Eles falaram, não, vamos lá, vamos perguntar para os líderes religiosos, vamos perguntar para os guias, os nossos guias, vamos levar essa questão para os fariseus, para que os fariseus nos expliquem o que aconteceu de fato. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E o versículo 14, João, ele propositalmente, ele coloca uma questão importante aqui. Ele registra a respeito do sábado. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Irmãos, o sábado era uma das colunas do judaísmo, de crença, de apego à lei mosaica. Nós vimos na introdução ao Evangelho segundo o apóstolo João, que refuta muitas das colunas que os judeus se apoiavam, por exemplo, o sábado, o templo, a lei, Moisés, as festividades, e João confronta tudo isso no sentido de mostrar para os seus leitores, o Evangelho foi escrito para judeus e judeus prosélitos, judeus crentes em Jesus Cristo, dizendo, todas aquelas alegorias não fazem mais sentido após a vinda de Jesus Cristo. É isso que João está explicando aqui. Por isso que ele explica, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Como que você passou a ver, homem? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Irmãos, olha o legalismo aflorado dos fariseus. E muitas vezes nós agimos como legalistas. Muitas vezes o irmão vai contar uma bênção para nós, um milagre que aconteceu, falar, mas espera aí, você fez isso? A lei manda isso. Não sei o quê. Você descumpriu. Mas e o milagre, irmão? Não, o milagre fica de lado, mas você descumpriu o sábado, ou não sei o quê. Os fariseus estavam apegados às ordenanças, e muitas vezes aquilo que eles mesmos criaram,
O sábado aqui é significativo, tanto que na Mishnah é um resumo, é um compêndio da legislação mosaica, da legislação, né, da lei do Senhor. E na Mishnah, os fariseus, os escribas, eles acrescentavam outras normas, outras leis para serem seguidas pelos judeus. Na Mishnah havia 37 categorias de atividade que não poderiam ser praticadas no sábado. Uma delas, sabe qual era? Fazer barro no sábado. Proibido fazer barro no sábado. Então, para os fariseus, o que Jesus fez? Pecou. Esse homem não pode ser de Deus. Esse milagre, isso que aconteceu com você, está errado, porque ele descumpriu o sábado. Ele fez barro no sábado. E na Mishnah, lá nas nossas leis, nas nossas normas, na interpretação da lei, tem lá, proibido fazer barro no sábado. Por isso que uma parte dos fariseus concluiu, isto que aconteceu não pode ser de Deus, porque esse homem quebrou uma regra do sábado, ele quebrou a lei de Deus, esse acontecimento não vem de Deus. Tanto que, se você conferir nos evangelhos sinóticos, os escribas, os fariseus, ao se depararem com a realização de um milagre realizado por Jesus, eles atribuíam esses feitos não a Deus através de Jesus, mas sabe quem? A Satanás. Falava que Jesus realizava milagres por intermédio de Beelzebu, de Satanás, do diabo. Isso é um pecado imperdoável, a blasfêmia, atribuir a Satanás uma obra de Deus. Veja que, como o apego às tradições, o apego a costumes, muitas vezes na igreja, a regras criadas por homens, não tem fundamentação bíblica nenhuma, tudo isso cega as pessoas, nos cega muitas vezes. Quando eu crio regras e quero aplicar isso para as pessoas, mas são regras, são normas criadas por mim, que não tem base bíblica. Eu quero impor isso para as pessoas, eu quero aplicar isso para a minha vida, mas eu estou escravo da minha própria vontade. Aí a gente se apega a práticas humanas que estão sendo feitas na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, mas ninguém se perguntou por que faz isso. Todo mundo faz. Sempre foi assim, não vou mexer não. Não, mexa sim. Se não for bíblico, não faça. Não faça. Regras criadas por homens cegam, nos impedem de desfrutar de uma verdadeira liberdade que há em Cristo. A verdade liberta, as regras criadas por homens escravizam. E a outra parte dos fariseus diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. O que aconteceu entre os fariseus? Um racha. Uns falaram, não é de Deus, o que ele fez aí está errado. Outros falaram, peraí, alguma coisa diferente esse homem fez. Houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, mas peraí, vem cá, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o homem responde. Agora ele não responde mais que, novamente, foi o homem Jesus, mas o que ele diz? Profeta. O que está acontecendo? Olha a progressividade da fé, aumento da fé. Sabia que a fé ela cresce? Ou ela diminui? Quem tem fé não perde, mas ela diminui ou ela aumenta. À medida que nós vamos entendendo e nos relacionando com Deus, a fé aumenta. E o homem, aqui você percebe uma progressão na fé daquele homem. De início ele falou, foi o homem Jesus que me curou. Agora fala, é um profeta. Opa, já subiu mais um degrau na fé. Profeta. Mesmo diante de tantas comprovações, já dizia minha avó, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, Os judeus fariseus, eles determinaram que chamassem os pais do homem curado. Não convenceu. Os vizinhos falaram que ele era cego, agora ele está vendo. Ele mesmo falou, eu era cego, agora eu estou vendo, estou vendo vocês. Não acreditamos. Vamos chamar os pais desse homem. Ok. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Esse homem que está aqui diante de nós, aqui no Sinédrio, no templo, ele é filho de vocês? Ele nasceu cego?
Este é o filho, é este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Perguntou para os pais. Aí o 20, então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, ele tinha provavelmente entre 30 e 40 anos, tá? Perguntem para ele falará de si mesmo. Ou seja, os pais falaram, responderam para os fariseus: é o nosso filho, ele nasceu cego, mas como ele está vendo agora, nós não sabemos. Não sabemos entre aspas. Versículo 22, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes, ou seja, os judeus, os fariseus, os líderes religiosos, já haviam assentado, já haviam determinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o, pergunte para ele como ele foi curado, nós não vamos falar nada. Eles sabiam que Jesus tinha curado o homem, mas eles estavam com medo de falar porque eles estavam correndo o risco de serem expulsos. Não expulsos somente da parte física do templo, mas excomungados da comunidade judaica. Não eram mais judeus, assim, religiosamente falando. Eles estavam com medo. Os pais já sabiam que Jesus havia curado seu filho, mas eles estavam com medo de declararem publicamente isso, por temerem serem expulsos da sinagoga. E esta determinação continuou valendo por muitos e muitos anos depois da ressurreição de Jesus. Por isso que muitos judeus convertidos, eles foram expulsos da sinagoga, os crentes em Jesus Cristo. Tanto que Saulo de Tarso pegou mandados, pegou cartas dos sacerdotes, dos líderes religiosos judeus, para quê? Para mandar prender quem confessasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Saulo violentamente corria atrás daqueles que declaravam fé no Cristo Jesus, mandava prender violentamente. Isso você comprova lendo o início, os primeiros capítulos, 10 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje nós devemos, é uma lição para nós também aqui, nós devemos assumir a nossa postura e a nossa identidade cristã. Não devemos temer homens, devemos temer a Deus. Não devemos nos esconder. Vamos todos juntos revelar a nossa identidade cristã ao mundo. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Diga que você crê em Jesus Cristo mesmo. Eu lembro que na época da adolescência, na escola, criança, adolescência, mais na adolescência, eu estava na sala e de repente o professor falava: vamos fazer uma enquete aqui, vamos falar sobre religião, vamos fazer uma enquete. Quem que é católico? Aí levantava o braço todo mundo lá, do lado de lá. Quem que é espírita? Meus pais são espíritas, eu também sou. Aí quem que é evangélico aqui? Eu tinha vergonha, eu tinha receio do que os outros iam pensar de mim. Mas aqui existe uma lição muito valiosa para nós. Vamos sim expor a nossa identidade, custe o que custar, porque foi para isso que o nosso Senhor Jesus nos salvou também, para nós anunciarmos o Evangelho através das nossas atitudes e do que nós proclamamos. Agora os fariseus, eles chamam novamente o homem curado e parece que eles tentam convencê-lo de que Jesus era pecador. Olha só no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Sabe o que eles estão falando aqui? Quando eles de início chamam o homem: vem cá, vamos interrogar você de novo. Vem cá, dá glória a Deus, viu? Ou seja, você, tá bom, você está dizendo que você foi curado, então agradeça a Deus. Dê glória a Deus por você estar curado. Sabe por quê? Nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, não fale que foi Jesus que te curou, não, porque esse homem é pecador. Se você crê que você foi curado, então dá glória a Deus, porque Deus te curou, não esse homem. É isso que os fariseus estão dizendo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou. O homem curado agora retrucou. Ele está corajoso. Quando a graça nos alcança e nós cremos pela fé, e agora nós estamos convictos daquilo que nós cremos, nós enfrentamos muitas vezes indagações ou questionamentos que vão afrontando a nossa fé, e ele está
Tão recente a fé daquele homem, mas está a flor da pele para ele. Ele foi curado, imagina, ali ele está bufando. E ele retrucou para os homens: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Ele não está se aguentando de alegria, de exultação, de júbilo, não somente por estar vendo, mas algo que dentro dele foi renovada, a esperança dele na vida e continuar vivendo foi renovada por aquele homem chamado Jesus. E ele não está se aguentando. E ele chega para aqueles fariseus e fala: eu não sei se ele é pecador, mas agora eu estou vendo e eu era cego. E foi ele que fez. 26. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Mas de novo, como te abriu os olhos? De novo essa pergunta. 27. Ele lhes respondeu, ou seja, o homem respondeu para os fariseus: eu já vos disse, ou seja, eu já disse a vocês, não atendestes, vocês não precisam prestar atenção do que eu já disse. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ou seja, vocês querem ouvir de novo para que vocês sejam discípulos desse homem, Jesus? 28. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Olha só, no conceito dos fariseus, falar que era discípulo de Jesus era uma ofensa, era injuriar uma pessoa, era um demérito para alguém. Isso na cabeça dos fariseus, né? Mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Está aqui um exemplo claro, meus irmãos, de cegueira espiritual, de incredulidade, de teimosia relutante em não crer em Jesus Cristo e em sua palavra. Isso porque eles estavam apegados às tradições, eles estavam seguros em mandamentos e regras que eles mesmos criaram e elaboraram, mas que os mantinham cegos e aprisionados em morte espiritual. Agora, vejam aqui a explicação do cego, do ex-cego. É como uma pregação, uma proclamação. Depois da conversão ele já passa a proclamar o evangelho para aqueles homens. Versículo 30. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Eu fui curado por esse homem. Algo diferente esse homem tem. Ele só pode vir da parte de Deus. E vocês, fariseus, que conhecem coisas da parte de Deus, não conseguem identificar que esse homem vem de Deus? É de estranhar isso, viu? 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito, nada poderia ter feito. Olha a explicação, olha a pregação, olha a evangelização ali do homem, agora salvo pela graça de Deus. Confrontou, através da verdade, aqueles fariseus, os líderes religiosos. Eu era cego, todo mundo sabe disso. Agora eu estou curado por intermédio de Jesus. E ele fez isso. Jamais se ouviu que alguém tenha sido curado como eu fui. Todo mundo sabe que Deus age usando homens santos para executar a sua vontade. Logo, a conclusão que eu chego, fariseus, escribas, mestres da lei, é que esse Jesus é de Deus, porque se não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito. Fé, isso é fé. Ele creu em Jesus Cristo como sendo da parte de Deus, o Messias, o enviado, o Cristo de Deus. E, como sempre, a violência e o ataque à reputação de uma pessoa é a reação de quem não tem mais argumento. Você já viu isso? Quando alguém não tem mais argumento, não tem mais como contrapor na réplica, na tréplica, o que a pessoa faz? Quem não tem sabedoria, age com violência, ataca a reputação de quem está falando. Foi o que os fariseus fizeram. Eles estavam encurralados pelas provas, eles estavam encurralados pelos fatos, e eles estavam encurralados por suas próprias consciências. Olha o 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. O que é isso? Sabe o que os fariseus disseram? Em outras palavras: você é pecador
e você nasceu deficiente. Foi isso que, olha o argumento agora que eles usaram para rebater a argumentação do homem. Atacaram a reputação dele, não tem nada a ver com a conversa. Você é pecador, você nasceu deficiente, você é um deficiente, você é uma escória da sociedade, você é miserável. Foi isso que eles disseram para aquele homem. Você nasceu todo em pecado. Você é pecador e porque você é pecador, você nasceu com essa doença. E nos ensinas a nós, se você quer dar aula para nós temos a interpretação da lei. Quem é você para nos ensinar? E o expulsaram. E aqui a expulsão não é somente enxotar da porta para fora, empurrar e falar, sai daqui. Não, a expulsão é tirar, excluir da comunhão ou excluir da participação da comunidade judaica religiosa. Ele foi expulso, não era mais tido como um religioso judeu, e isso tinha consequência não só para ele, mas para a família dele. Mas o homem não estava nem aí para isso. Ele estava convencido de que Jesus era o seu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Não se importou com homens, não temeu a homens, mas ele temeu àquele homem Deus que estava ali, que curou ele. Aleluia. E é maravilhoso constatar que ao mesmo tempo em que os judeus expulsaram aquele homem do templo, o Senhor do templo vai ao encontro daquele homem para buscá-lo. Jesus foi ao encontro do ex-cego agora. Ele foi expulso do templo, mas o Senhor do templo foi atrás dele para consolá-lo, para aumentar mais ainda a fé daquele agora discípulo do Senhor. Versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, ou seja, Jesus foi atrás dele e encontrou o homem, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus, para quê? Para solidificar a fé daquele homem. Vem cá, você crê no Filho do Homem? Aí o homem naquela, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Vocês já ouviram isso nos outros evangelhos? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele cria que Jesus o curou, mas ele precisava de algumas confirmações para ele mesmo. Sabe quando a nossa fé muitas vezes é vacilante? Em alguns momentos a gente não perde a fé, mas de repente vem dúvida à nossa consciência. Muitas indagações assaltam a nossa consciência, e a gente precisa renovar a nossa consciência, a nossa fé, através da palavra de Deus, as palavras de Jesus. E ele disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu quero realmente ter certeza, me responda, Senhor, quem é o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus diz para ele, já os tens visto, é esse que está falando com você. Jesus não disse naquele momento, a partir de agora você vai me ver. O que Jesus diz? Você já me viu, ou seja, você já é salvo. A sua vista física foi curada e a sua vista espiritual foi renovada, foi curada. Você já crê em mim. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus renova a nossa fé, fortalece a nossa crença. Por isso que você tem que se apegar à palavra de Deus para que a sua fé seja robusta. Nada fortalece a nossa fé a não ser a palavra de Jesus, a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que vai aumentando a nossa fé. E Jesus diz, você já o tens visto. É o que fala com você. 38, então afirmou ele, é isso mesmo, eu creio, Senhor, eu creio. E o adorou. Naquele momento, o homem com a sua esperança renovadíssima, não só porque a partir daquele dia ele pôde ver as cores, não só porque a partir daquele dia ele pôde contemplar o rosto dos seus pais, não só porque a partir daquele dia ele pôde identificar a matiz das cores, mas porque a partir daquele dia a sua esperança no porvir tinha sentido. Ele tinha uma esperança de que não somente ali na terra, na sua existência temporal, ele poderia se alegrar, mas muito mais do que isso, ele tinha esperança na vida eterna, através de Jesus. Por isso ele adora Jesus naquele momento. E adorar aqui, muitos comentaristas dizem que há um agachamento, existe uma posição de se ajoelhar. Provavelmente aquele homem se ajoelhou diante de Jesus e disse, eu adoro o Senhor.
E sabe o que aconteceu? Jesus aceitou a adoração daquele homem. Aleluia. Fé genuína. Fé genuína. Vocês perceberam a progressão da conversão desse homem? No início ele declara, foi um homem chamado Jesus. Aí depois ele afirma, ele é um profeta. Agora diante de Jesus ele crê e ele confessa publicamente que Jesus é o Filho do homem, o Messias, é o próprio Deus. E diante da declaração pública ali daquele ex-cego, Jesus pronuncia uma palavra, e nós vimos na última exposição a palavra de Jesus como uma espada que divide, que separa, que distingue crentes e descrentes. E aqui, como a palavra de Jesus sendo uma espada, ali diante de todos os presentes, Jesus pronuncia, versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo. O que Jesus disse? Ele veio a esse mundo para aqueles que creem, vão crer. Aqueles que não creem, não vão crer. Isso é juízo. Isso é juízo, não tem meio termo para Deus. Ele salva, Ele regenera, a pessoa é uma nova criatura em Cristo Jesus, ela passa a crer em Jesus Cristo como Filho do homem, como Salvador, ou, por determinação de Deus, a pessoa não crê. Como Paulo explica em Romanos, Esaú e Jacó nasceram, mas antes de nascer, eles não tinham feito nada ainda, mas Deus escolheu Jacó e odiou Esaú. Juízo, espada, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto ali, olha só, os fariseus eram petulantes, né? Eles não queriam ouvir Jesus, mas estavam sempre perto de Jesus, né? Para pegar Jesus no contrapé. Tentar, né? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Isso que você está dizendo aí, ser cego, você está falando que nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que Jesus está dizendo aqui? Aqui Jesus está fazendo uma analogia entre ser cego e ser pecador sem a salvação. E a pessoa acha que sabe, a pessoa acha que vê, a pessoa acha que enxerga. Cego é aquele pecador que acha que vê, que acha que sabe, que acha que não precisa de Deus. Provérbios 26:12 diz o seguinte: você conhece alguém que se julga sábio, ou seja, alguém que acha que sabe, principalmente sobre Deus? Salomão responde: há mais esperança para o insensato, aquele que desconhece muitas coisas, do que para ele, aquele que pensa que vê, aquele que acha que conhece, mas não conhece nada. Subsistir aqui, quando Jesus diz: porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado, ou seja, ele fala, nós vemos, mas Jesus está falando, não, vocês acham que vocês viram, mas vocês estão cegos. Subsiste o vosso pecado, é o mesmo, é semelhante ao que está previsto lá em João 3,16. João 3,16, vamos lá, toda a igreja conhece o texto, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é o mesmo que subsistir no seu pecado. Quem não crer em Jesus está perecendo nos seus pecados, está caminhando à condenação eterna. É isso que Jesus está dizendo. Vocês acham que vocês veem, mas vocês estão cegos e o pecado de vocês subsiste, o pecado de vocês permanece. Se vocês não crerem em mim como Filho de Deus, como enviado da parte de Deus para a salvação, se vocês não crerem, o pecado de vocês vai subsistir e vocês vão para o inferno. Espada, palavra de Jesus, perecendo. Em outras palavras, Jesus disse: se vocês reconhecessem que são pecadores, se vocês reconhecessem que vocês são cegos diante de mim, está aqui o Filho do Homem, que tem poder para perdoar pecados, curar a cegueira de vocês, porém vocês não reconhecem que eu sou o enviado. E também não reconhecem que vocês são pecadores, por isso vocês estão cegos em seus pecados.
Uma pessoa que está cega e acha que está enxergando e ela pensa que está tudo bem com ela. Se está tudo bem com ela, ou se ela pensa que está tudo bem com ela, para que ela quer um Salvador? Por isso que o Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa para dar a ela uma regeneração, uma nova vida, a partir daquele momento, aquela pessoa que estava cega, ela passa a enxergar. Enxergar sabe o quê? O Salvador, que é todo poderoso, e o pecador, que é absolutamente sem poder algum. Quando o Espírito Santo entrou na sua vida, sabe o que você fez? Você creu em Jesus Cristo, porque Ele pagou pelos seus pecados, e você viu que você era tremendamente pecador, e que não havia esperança alguma para você. Quando você se arrepende dos seus pecados, é a ação inicial do Espírito Santo, na conversão. Aqueles homens falavam: nós estamos vendo, então para que cura? Aliás, nós ensinamos o povo. Condenação eterna. Vamos às aplicações finais então. O mundo ele está em trevas morais, o mundo está em trevas espirituais, o mundo caminha em direção à condenação eterna, e o pior é que as pessoas descrentes teimosamente pensam que vêm. As pessoas acham que sabem, as pessoas acham que enxergam, as pessoas acham que vão resolver os seus próprios problemas por elas mesmas. As pessoas acham que não são pecadoras, e se não são pecadoras, não precisam de um Salvador. Mas Jesus é a luz do mundo. Jesus ilumina a mente de quem Ele quer, para a pessoa despertar da morte, despertar da cegueira, ser curada da cegueira e enxergar, passar a ver e contemplar o Salvador, o Todo-Poderoso, que pode salvar, que pode curar, que pode dar a vida eterna. E ela passa a enxergar, ela passa a ver, ela passa a entender isso e dizer: Senhor, se não fosse a Tua graça, eu estaria morto nos meus delitos e pecados, perdido, sem Deus no mundo, sem o Senhor. Mas o Senhor veio, me viu e curou a minha cegueira. Aquela imagem que muitas vezes você pode achar no Google, às vezes pesquisando sobre salvação pela fé, usa esses termos, de repente aparece uma imagem assim de uma mão, de uma pessoa submersa na água com a mão assim, buscando a mão de Deus, que é maior lá por fora da água, né? Buscando alcançar a mão de Deus. Irmãos, essa imagem não retrata a salvação. A salvação, segundo a Bíblia, é assim, ó. A pessoa estava lá no fundo da água, morta, sem força nenhuma para buscar Deus, mas Deus vai até aquela pessoa que está morta, submersa lá embaixo, e ressuscita e dá nova vida a essa pessoa, e tira a pessoa do mar da incredulidade. É isso. Nós precisamos ter algo gravado em nossas mentes: Deus toma a iniciativa na salvação. Quem é salvo outrora estava perdido. Você que é salvo, meu irmão, minha irmã, você é salvo pela graça. Renove o seu entendimento de que você estava perdido, você estava sem Deus, você estava morto, você não conhecia a verdade, você estava cego, e agora você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Deus é que vê o pecador, Deus ama o pecador, Deus salva o pecador, Deus vai ao encontro da alma perdida, morta, e regenera a pessoa, quem Ele quer. Nós não temos capacidade alguma de iniciar qualquer tipo de libertação ou resgate ou redenção. Nenhum ser humano tem. Então Deus, em sua misericórdia, como o apóstolo Paulo escreve nos 10 primeiros versículos do capítulo 2, o texto que eu amo muito, capítulo 2 de Efésios: nós estávamos mortos em nossos delitos. No versículo 4 ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Por misericórdia o Senhor nos alcançou, e por graça Ele nos atraiu, como diz o profeta. Somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. E eu encerro dizendo que Jesus Cristo, a luz do mundo, está aqui nesta manhã. E Ele pode iluminar a mente de quem Ele quiser, curar a cegueira de quem Ele quiser nesta manhã,
se a pessoa não crer nele e se ele tem um propósito de salvação para com esta alma presente aqui nesta manhã. E ele salva, e ele vai ao encontro, e ele cura. E por isso rogamos, Senhor, cure a cegueira espiritual de quem ainda não vê espiritualmente, não crê em Ti, Senhor, nesta manhã. Cure a cegueira espiritual de quem o Senhor quiser. Assim pedimos, Pai. E também pedimos que o Senhor aumente a nossa fé cada vez mais, para nós sermos convictos de que Jesus é tudo de que nós precisamos, e Ele já fez tudo por nós, e curou a sua e a minha cegueira. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, a luz do mundo, Jesus. É neste nome que eu oro. Amém. Amém.